Bem-vindos ao canal O Sacerdote. Hoje discutiremos um tema muito importante. A nossa leitura é em Salmos 22, versículo 12 ao 28. Então, vamos ler. Que esta mensagem, muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas, e como um leão que despedaça e que ruge, como águas me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, e eles vêm e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde a ponta dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o e temei-o, todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. Vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor, e ele dominará entre as nações. Eu creio que se vocês já leram a crucificação de Jesus, vocês a encontraram muitos paralelos com este salmo. Há muitas coisas parecidas com o que aconteceu com ele. Esta é uma oração de Davi. No título do meu, o Salmo 22 tem o título Messias sofre, mas triunfa. Salmo de Davi para o cantor mor sobre Aleph Hassar. Este era um salmo de Davi para alguém, falando sobre alguém. Jesus, ele veio para cumprir uma profecia, que ele nasceria para pôr um rei no trono de Davi, um rei que reinaria em um reino que nunca se acabaria. Esta foi uma promessa feita a Davi pelo Senhor dos Exércitos, pelo Deus de Israel. No Salmo 98, nós temos essa promessa. Durante a Bíblia, nós vamos ler que tem realmente, de fato, essa promessa. Então, por que Davi teve que ter Jesus como seu herdeiro? Porque na geração de Davi, todos quanto nasceram, nenhum conseguiu cumprir, nenhum foi sem pecado, nenhum andou totalmente nos caminhos do Senhor. Salomão, o rei mais sábio que houve. O seu final foi muito triste. Filho de Davi, homem mais sábio que teve uma sabedoria dada por Deus. Qual não foi o seu final? Um final terrível. Mas o Senhor prometeu a Davi que ele teria um descendente que se assentaria sobre o trono e reinaria e governaria, sentaria e governaria para todos sempre. Davi veio cumprir essa promessa. Se você olhar a genealogia de Davi no primeiro capítulo de Mateus, onde fala que 14 gerações se passaram, mais 14 gerações se passaram, mais 14 gerações se passaram, você olhar, você verá que não era Maria quem era da descendência de Davi, era seu marido, José. Então, por que Maria engravidou e por que Jesus foi considerado da descendência de Davi? Irmãos, a Bíblia nos diz que quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam um só corpo, um só espírito, uma só alma. Então, quando Maria engravidou, quando Maria teve seu filho, Jesus, e o estava gestando, era como se José também estivesse, porque ele é filho espiritual de José, ele é filho espiritual da descendência de Davi. O espiritual governa, comanda muito mais do que o reino físico, porque tudo que acontece no espiritual dificilmente fica no espiritual.
Então, Jesus veio para se cumprir uma profecia que foi feita. Então, nós temos aqui, Davi falando sobre os sofrimentos de Messias, uma profecia, uma revelação que ele teve da parte de Deus, porque todas as coisas que estão escritas na Bíblia são revelações da parte do Senhor Jesus, da parte do nosso Deus, o Deus de Israel. Irmãos, olha como o Senhor sofreu, como o nosso Deus sofreu, como o nosso Senhor passou por dificuldades, uma grande dificuldade, muitas e muitas dificuldades. Aqui fala que até as suas roupas foram rasgadas. Você quer a confirmação de que esta palavra é uma revelação do que aconteceria ao Messias, além deste título que já diz na própria Bíblia? Vamos ler, então, Mateus. Mateus, capítulo 27. A partir do versículo 11, se os irmãos quiserem ler. Jesus perante Pilatos. Então, vamos ler a parte em que rasgaram até lhe as vestes. Mateus, capítulo 27, versículo 28. E despindo o cobriram com uma capa de escarlata, e tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E, quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simeão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se lhe diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, o havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Repartiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Isto quer dizer, irmãos, que as vestes de Jesus foram rasgadas. Isto quer dizer que ele pagou um alto preço por você e por mim, os sofrimentos do Messias. Que título, não é mesmo? Mas um título verdadeiro. Ele sofreu em meu lugar, em seu lugar. Ele não passou por todo este sofrimento para te perder. Não, ele quer ver você vencer. Se você está em pecado, peça perdão a ele. Jesus tem a cura para as suas doenças, tem a cura para as suas feridas, tem a salvação para lhe ofertar. Largue esta vida, largue esta vida. Deixe seus pecados, deixe de beber, deixe de roubar, deixe de se prostituir, porque quando você se entrega aos pés do Senhor e pede perdão, Ele te perdoa, Ele transforma a sua vida. Se você é amante de algum homem, se você é gay, se você é lésbica, se você comete todo tipo de pecado, se você matou alguém, saiba que Deus é perdoador, porque em cima daquela cruz, quando ele sofria todos estes sofrimentos, quando suas mãos foram pregadas com pregos, quando ele já não tinha mais forças e estava suspirando, ele falou aos céus para todos ouvirem: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Deus estava entregando o perdão. Filho de Deus, o homem entre os homens, o santo entre os santos, o Senhor dos senhores, Rei de um exército poderoso. Ele não culpou a mim e a você. Ele não nos acusou, ele não culpou a mim e a você. Ele não nos acusou como faz o nosso acusador Satanás. De forma nenhuma. Ele pediu e rogou perdão a Deus por nós, pelas coisas erradas que nós fazemos. Porque ele estava sofrendo ali em nosso lugar. Era você e eu que tínhamos que estar sendo pregados naquela cruz, que tínhamos que estar sendo açoitados no lugar dele. Sabe? Em todo tempo é tempo de perdão. Em todo tempo é tempo de você pedir a Deus perdão. Você se lembra daquele ladrão que estava na cruz com Jesus? Você se lembra dele? Bom, quase ninguém naquela época ligava para o que ele estava pensando, para o que ele estava sentindo. As pessoas que estavam crucificando ele juntamente com Jesus nem sequer olhavam para ele. O único que olhou para ele foi Jesus, porque todas aquelas pessoas que ali estavam reunidos
sendo utilizadas por Satanás para ver a queda do Filho de Deus. Mas Jesus olhou para aquele homem e aquele homem pediu perdão a Jesus. Pai, me perdoa, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E o que foi que Jesus respondeu para ele? Que hoje mesmo você estará saindo comigo, porque os pecados daquele homem foram perdoados pelo Senhor dos Exércitos, pelo Deus de Israel, pela pessoa que tem o perdão em nós, que tem a misericórdia, a graça. Então peça perdão, não se esconda. Deus vê tudo. Nós nunca poderemos esconder nada de Jesus. Nunca vamos conseguir esconder. Sabe, eu errei muito na minha vida. Como todas as pessoas erram. E eu pedi perdão a Deus. E eu errava de novo. E eu pedia perdão a Deus. Mas com o tempo, o Senhor me libertou. Porque quem faz a transformação é Ele. Você acha que eu fui a Jesus como uma pessoa santa? Não, eu fui como um dos maiores pecadores. Eu errava, eu falhava, eu ainda erro e falho, mas eu tenho alguém que me perdoa, que me supre, que me ajuda a não mais cair nos mesmos erros. Se entregar a Jesus é ter um fardo leve, como diz a sua própria palavra, como diz a palavra de Deus. Vinde até mim, pois o meu fardo é leve, porque Jesus te ajuda a suportar. Muitas pessoas perguntam: Ah, Senhor, mas para mim não tem mais solução. Eu não acho que o Senhor me aceitaria. O Senhor me aceitaria? E a resposta para você é sim. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto você não morrer, a qualquer momento você pode se entregar aos braços de Jesus, pedir perdão e ser salvo. Para adquirir a salvação, a Bíblia tem uma instrução bem clara. Peça perdão, ande segundo os estatutos de Deus e persevere até o fim. Pois quem perseverar ganhará a coroa da vitória, ganhará um novo nome, entrará pelas portas da Nova Jerusalém. Você não quer fazer parte deste? Você não quer fazer parte desta grande festa? Você já imaginou quão maravilhoso deve ser o céu? Às vezes eu imagino, mas a minha imaginação não é o suficiente para pensar o quão glorioso será aquele dia, porque tudo o que eu imaginei será menor. Será menor do que vai acontecer lá no céu, porque o que vai acontecer no céu, a festa que vai acontecer no céu, vai ser uma festa que ficará para a história, nunca será esquecida. E eu hoje estou chamando a você, estou convidando a você, por ordenança de Jesus, venha fazer parte do céu comigo. Venha fazer parte do céu com Jesus nessa grande festa. Vamos festejar a nossa vitória. Deus está às portas e Ele te chama. E chama qualquer um que quiser o ouvir e pedir perdão para as grandes bodas do Cordeiro. Não deixe para depois, porque Jesus volta e você não sobe. Então, aceite hoje a Jesus e venha participar do dia mais feliz da nossa história. Farei uma oração por cada um dos que querem se entregar ao Senhor, querem pedir perdão e querem caminhar com Deus. Querido Deus, Pai, há pessoas aqui que querem te pedir perdão, querem te pedir ajuda. Senhor, eu nada sou, nada posso fazer, mas eu sei que o Senhor pode fazer. Então, Senhor, toma o primeiro e o último lugar da vida delas. Toma, Senhor, os passos e os caminhos delas. Senhor, a partir de hoje elas possam caminhar com o Senhor e aonde, sim, Pai, elas são tentadas, o Senhor venha estar com elas para que elas possam resistir às tentações. Porque o Senhor diz na sua palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, Senhor, que assim como está escrito na sua palavra, elas venham resistir a Satanás, que ele fuja e bata em retirada, porque o meu Deus, o meu Senhor, é o Deus dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Israel. E quando ele dá uma ordem, quando o Senhor dá uma ordem, não há nada que possa parar. Nada, nada, nada. Então, Pai querido e eterno, a partir de hoje, Pai, traz a mudança na vida daqueles que querem, daqueles que se entregam a Ti neste momento. Ó Deus meu, abençoa e prospera estas pessoas na caminhada para o céu. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, amigos, aqueles que me ouvem, saibam, você tem um Deus que olha e zela por ti. Se entregue a Ele e você verá a vitória chegar em sua vida. Por favor, se inscreva, deixe o like e vamos continuar juntos a nossa jornada com Jesus.